Como padronizar o seu serviço e apresentá-lo em um cardápio de unhas? Sim, gente, peça pelo cardápio. Parece uma coisa muito estranha, né? Falar, nossa, cardápio de serviços de unha, gente, peraí, que já é demais. Não, não é demais. Muitas vezes, o cliente chega para fazer o atendimento e ele não te conhece realmente pessoalmente. É a primeira vez que ele vem, ele vai encontrar uma profissional tão profissional que ele vai ficar assim meio perdido. Ele vai falar, nossa, mas como ela consegue ser tão profissional assim? Quais são os serviços que ela faz? E às vezes a cliente gosta tanto de falar, ela precisa, né, aquele momento unha terapia, que ela vem, conta um pouquinho do dia a dia dela, do perfil dela, das coisas que ela gosta, das coisas que ela não gosta. E aí, no final das contas, não tem nem como você mostrar para ela ou falar de todos os serviços que você oferece. Gente, vamos combinar que um cardápio de serviços facilita muito a vida da gente? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Quando a gente vai no supermercado, aqueles encartes de supermercado, onde tem a oferta da semana, onde mostra um pouquinho a foto do ambiente, tudo que você pode encontrar dentro dele, aquilo facilita muito a vida da gente, não facilita? A minha, então, eu que tô sempre correndo e eu odeio andar em supermercado, pra mim aquilo é ótimo. Eu olho o que eu quero, eu acho que eu preciso e vou direto ao ponto, compro e vou embora. Em lojas de serviços, lojas de departamento, esses encartes são, assim, fundamentais. Em restaurantes, você entra, você quer saber tudo que o restaurante pode te oferecer, mas ninguém naquele restaurante, não vem um garçom te contar todo o cardápio que tem, não vem o dono do restaurante contar a história do restaurante para você. Então fica assim, você entra, se ninguém fala com você e tem um cardápio de serviços, você abre o cardápio, olha, procura, vê se tem aquilo que você está procurando e quanto vai custar. Facilita muito a vida da gente. Sendo assim, eu pensei, por que não criar um cardápio de serviços de unhas? Toda vez que chega um cliente no meu ateliê, eles correm olhar o cardápio de unhas, primeiro porque chama atenção, né? Fica lá em cima do balcão ou em cima da minha mesa e sempre tá lá dizendo um cardápio de serviços de unhas. O cliente olha e fala, nossa, o que que tem dentro daquele cardápio? O que que ela tá demonstrando? E isso é muito bacana, porque ali é a oportunidade de eu contar um pouquinho da minha história. Eu conto a história do meu trabalho, de como eu comecei, assim, resumidamente, né, assim, um jornal, não um livro da minha vida, mas eu faço um resumo bem bacana, onde eu me apresento para a cliente e ela vai entender quais são as competências que eu tenho e quais os principais cursos que eu fiz. Depois, ela vai conhecer a história do meu ateliê, né, do trabalho, né, seja na minha casa, por que eu comecei e o que eu posso oferecer. E depois ela começa a ver os meus serviços, o que eu posso oferecer como profissional, como eu trabalho, como é o meu material, qual tipo de material que eu uso e o preço dos serviços que eu executo. Então fica tudo ali muito resumido, muito fácil, muito dinâmico e isso me facilita assim um trabalhão. Porque muitas vezes a cliente senta para fazer as unhas com a gente, ela quer falar, ela quer contar um pouco da vida dela, da história dela, dos hábitos dela, e você não tem aquele tempo, aquele espaço de contar para ela o que você, como profissional, pode oferecer para ela ali naquele momento. Ela simplesmente pensa que você vai fazer a higienização da unha, esmaltar e acabou. E não, às vezes você tem mais coisa que você pode oferecer. Então, ela vai olhando o cardápio e ela vai entendendo muito bem como que é a sua história, aquele ambiente que ela pode encontrar e quanto ela vai investir. Inclusive, os pacotes de serviço está lá detalhado no cardápio de unhas, sem nenhum problema. Outra facilidade do cardápio é quando chega cliente novo. Às vezes você está terminando um atendimento e o cliente do próximo horário já chegou e ele vem um pouquinho mais cedo e em vez dele perguntar, de te interromper, porque na verdade, quando eu estou atendendo um cliente, eu não gosto de ser interrompido por outras pessoas. Eu não atendo o telefone naquele momento, eu não falo com outras pessoas, eu dou atenção exclusivamente para aquela cliente que eu estou atendendo. Afinal de contas, ela está pagando o meu horário e a minha atenção dentro daqueles 30 minutos, 1 hora,
ou seja, o tempo que ela pagou para estar ali comigo. Então, eu me dedico a essa cliente 100%. Ela sabe que ela tem a minha atenção e mais nada. Então, o cardápio de unhas também inibe um pouco essa interação de terceiros comigo enquanto eu estou atendendo. A pessoa olha, ela seleciona o que ela está buscando mais ou menos, e quando chegar a vez dela ser atendida, se ela tiver alguma pergunta para me fazer relacionado ao pacote, ou ao cardápio, ou qualquer coisa que seja, ela sabe que eu vou atender ela ali naquele momento. Então, os meus clientes já têm essa consciência que durante o meu horário de atendimento, enquanto eu estou com aquela cliente, eu não atendo o telefone mesmo. A pessoa pode me mandar mensagem, ela pode me ligar naquele momento. Daí, quando eu acabo de fazer o atendimento, se eu tenho um espaço, um intervalo entre um cliente e outro, eu olho e respondo se for possível responder. Senão, isso vai ficar lá para o final do dia, eu vou responder mensagem, eu vou retornar ligações, enfim, é o meu método de trabalho. Eu me dedico 100% no momento que eu estou atendendo. E isso realmente é o que faz diferença no meu atendimento, porque os clientes realmente gostam desse meu padrão, desse meu perfil e sabem que é muito sério o que eu faço. O cardápio de serviços, ele é uma mão na roda. E o que eu vou colocar nesse cardápio? Bem, eu já falei algumas coisas. Falei da história, falei do tipo de serviço de material que eu uso, já falei um pouquinho os preços, mas o que eu vou detalhar? Aquilo que eu falei em alguns vídeos atrás. Eu vou falar agora de unha simples, porque nós estamos na parte básica do curso. Mais uma vez, repito, estou partindo do beabá. Se eu faço mais serviços, ótimo, eu sei como eu vou descobrir quanto custa e quais são os serviços que eu faço para nominar. Bem, o básico do meu cardápio de unhas tem lá o quanto custa para fazer a mão simples, tem quanto custa a unha artística, tem quanto custa a massagem, tem o spa, porque também eu já desenvolvi o spa na parte de unhas básicas, ou seja, todo o serviço que eu ofereço no meu ateliê naquele momento está detalhado dentro daquele cardápio de unhas e na frente está o valor. Gente, isso é muito simples, muito prático, faz assim uma diferença muito grande e ajuda você, como profissional, a entender quais são os serviços que você oferece. Eu vou compartilhar aqui uma coisa com vocês que eu ainda não vou introduzir nessa parte básica, porque realmente a gente tem que começar da base para construir um bom alicerce. Mas ao final de toda a sua profissionalização, ao longo da sua carreira, você vai acumulando conhecimentos, você vai acumulando certificados, você vai aumentando os serviços de acordo com a necessidade dos seus clientes. Ou seja, ao longo desses meus anos de profissão, eu consegui acumular, dentro do meu cardápio de serviços de unhas, mais de 150 serviços específicos para unhas dos pés e das mãos. Sim, é estranho, né? 150 serviços. Antigamente a pessoa só fazia a unha, tipo, tirar a cutícula e esmaltar. Mas não. A evolução da profissão me levou a outros conhecimentos e eu pude introduzir dentro desse cardápio tudo o que eu sei fazer. Então o cliente chega no meu ateliê, ele vai folheando, ele vai olhando e fala: nossa, pode ser feito isso com o serviço de unhas, o serviço de manicure? Sim, pode. O cliente começa a folhear o cardápio de unhas e começa a ver que esse mundo não é tão pequenininho, tão reduzido a passar esmalte, tirar cutícula e lixar a unha. Tem muita coisa ali dentro. Eu posso colocar dentro do meu cardápio serviços extras, como produtos para cuidado de mãos, cuidado dos pés. Gente, isso é uma coisa assim que facilita muito a vida da gente. Sem o cardápio de unhas, eu não vejo um ambiente realmente profissional podendo oferecer tudo aquilo que pode oferecer para o cliente nesse momento. Como profissionais, a gente vai acumulando ao longo do tempo alguns conhecimentos, algumas coisas que a gente acaba deixando esquecido ou não divulgando, ou simplesmente passa despercebido porque não faz parte do seu dia a dia, você acaba não executando aquele curso novo que você fez. A partir do momento que você coloca no cardápio de unha aquele determinado serviço, aquele curso novo, o cliente olha e fica curioso, ele quer saber o que é,
ele até pede para você fazer nele, porque ele quer conhecer aquela técnica nova. E se você não coloca no cardápio, às vezes passa, olha, você nem tem tempo de introduzir aquilo e você não vende, é um dinheiro jogado fora. Você acaba investindo num curso, adquirindo mais conhecimento, mais diploma e não colocando em prática, porque o hábito daquele núcleo de clientes que você tem não pede, mas o cliente só não pede o serviço que você não oferece. A partir do momento que você tem o serviço dentro do seu ambiente de trabalho, o cliente acaba pedindo para conhecer esse trabalho e fazendo nele, e ele sai assim bem satisfeito, porque ele sabe que a profissional está sempre investindo em conhecimento. Quando nós profissionais investimos em conhecimento para melhorar o atendimento, o cliente entende que nós estamos investindo nele. Então a postura dele vai sempre ser positiva, vai sempre ser melhor, e isso vai fazendo com que eles vão sempre indicando mais clientes. A maioria dos meus clientes vem por indicação. Então, se eu coloco de maneira bem explícita, bem clara, tudo aquilo que eu posso oferecer por ele, é muito mais fácil, muito mais claro quando ele vem fazendo essa indicação de um amigo, de um parente, ou seja, é muito mais simples trabalhar. E o cardápio de unha faz com que a gente tenha a possibilidade de demonstrar tudo o que a gente sabe fazer, colocar o preço, porque daí a gente, colocando ali no cardápio, a gente tem que pensar no cálculo, tem que pensar no preço, então não é uma coisa de improviso. Se alguém liga perguntando quanto custa determinado serviço e você tá com pressa e você não se lembra ali porque você não pode fazer o cálculo na hora, você vai, olha no seu cardápio de unhas e fala, poxa, esse serviço custa tanto. Você não tem que ficar fazendo conta, imaginar quantas horas, quantos minutos você vai levar para fazer determinado serviço, para achar o preço que você vai cobrar daquele cliente. Então, o cardápio facilita muito para nós profissionais expormos tudo aquilo que nós temos e para o cliente conhecer tudo aquilo que nós podemos fazer por ele. E eu espero que você tenha gostado de mais essa dica e até o próximo vídeo.